Olá, Alberto, que bom estamos aqui para esse bate-papo sobre mindfulness. Foi uma experiência que eu e o Oswaldo tivemos com você, ela foi muito profunda para mim, então por isso que eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa técnica, né? Nós fizemos um curso com você de 8 encontros, né? Online, agora no meio da pandemia, e que foi uma transformação para mim, né? Depois eu até vou pedir para o Oswaldo também colocar como foi para ele. Eu senti que fez muita diferença, eu achei um novo lugar dentro de mim para eu estar me conectando, me resgatando de tudo que acontece durante o dia, né? Até desenvolvi uma série a respeito disso, né? Porque eu achei tão forte, tão profunda a mudança em mim, que aquilo me motivou a fazer alguns exercícios também, e muita gente também está usufruindo disso. Então, eu queria que você falasse um pouco de você, você que é um terapeuta, psicólogo, assesista e budista, né? E aí trabalha com todo esse conceito também do mindfulness. Oswaldo, como foi para você essa experiência com o Beto, esse curso que nós fizemos com ele? Foi bem forte, a gente vinha trabalhando. Beto, prazer ter você, é uma alegria que você tenha aceitado o nosso convite, tá? Estamos muito felizes com a tua participação conosco. E a gente vinha há um tempo, né, trabalhando com os processos da constelação, buscando, a gente falava sobre estrutura, fluxo, presença, né, e esse trabalho ligado ao encontro da parte interna da gente. E o curso e tudo que você trouxe dos conceitos e os materiais que você mandou, ficou muito assim vivencial. Foi possível a gente entender e perceber isso. Eu acho que essa foi para mim a maior riqueza da experiência. E aí poder encontrar na atenção plena esse estado de presença, esse fluxo e esse real encontro de uma estrutura diferente, uma estrutura mais no aqui e agora. Acho que foi para mim a força da experiência, foi essa, assim, a coisa mais que me chamou mais a atenção. Obrigado a vocês, é uma honra estar aqui, né, nesse bate-papo com vocês, e é uma honra ter participado também aí e aprendido com vocês durante essas 8 semanas. Eu fico imensamente feliz em estar ouvindo isso de vocês, que são terapeutas experientes, que são pessoas que estão aí atuando na fronteira de tudo que a psicoterapia e a psicologia têm trazido ultimamente. E me encanta essa abertura, essa curiosidade, a disponibilidade, se aventurar para as coisas novas do jeito que vocês fizeram e fazem. Eu fiquei muito encantado, e isso é um aprendizado mútuo para a gente muito grande, né? Então, assim, agradeço estar aqui, e é realmente uma honra estar podendo compartilhar com vocês aqui toda essa experiência e o que o mindfulness tem trazido hoje para a área da psicoterapia, né? De uma maneira geral, esse casamento que eu acho que ele faz com a experiência somática de uma forma muito enriquecedora também, né? E para começar, assim, falando de mindfulness, eu diria que é o treino da habilidade de poder se abrir, de poder recepcionar, de poder estar com tudo que vai surgindo na nossa experiência, de uma maneira propositada, ou seja, de uma maneira aberta, não julgadora, para que dessa forma a gente
possa, mediante esse treino, porque, na verdade, o que funciona não é a técnica, não é mindfulness, é exatamente esse treino de habilidade. O que funciona é praticar, né? É estar praticando de maneira cotidiana, para que, de uma maneira geral, eu poderia falar que é a maneira da gente poder responder ao mundo, ao outro e a nós mesmos de uma maneira mais adaptativa do que reagir com o que a gente experiencia no mundo, né? Eu diria assim que, a grosso modo, a prática de mindfulness, porque aí é importante a gente frisar que o que funciona não é uma determinada técnica, não é uma palavra, é a prática, é o estar praticando de maneira consciente, cotidianamente, o, o estar aberto, o se abrir, a conexão com o que surge momento a momento na nossa experiência de vida, com o mundo, com os outros, com nós mesmos, para que possamos responder de forma mais adaptativa a tudo isso que surge e não reagir mediante nossos padrões, mediante nossos condicionamentos, e dessa forma podermos conquistar bem-estar, uma maneira mais saudável, uma maneira mais fluida de viver. Sim. Sentimos isso no corpo. Nós podemos observar isso na prática do dia a dia. Quando o emocional estava começando a ficar num volume muito grande, quando as emoções estavam me tomando, os pensamentos me tomando, eu parava, fazia, é um resgate a uma conexão, ou resgate a algum lugar aonde sai a névoa, né? Sai a cortina e você enxerga de novo o que está acontecendo, que é a força da presença, né? Então, eu pude perceber isso no dia a dia, no meio da pandemia, né? Sendo requisitados, onde estamos sendo testados no nosso limite ao máximo e manter uma racionalidade, né? Então, observei isso exatamente que você está colocando. E o que você disse é muito significativo, né? Porque é sentir no corpo, né? E o corpo, aí, ele é uma ferramenta de exploração, de investigação e de escuta muito grande. A gente vem, ultimamente, numa valorização muito grande a tudo que é racional, a tudo que é cognitivo e dando muito pouco ou não a devida atenção ao que é somático, ao que a gente experiencia na emoção, que a gente experiencia a emoção no corpo. Então, fazer essa investigação no corpo, escutar o corpo como algo que tem uma sabedoria e uma ancestralidade que é muito mais potente, né, e muito mais confiável do que essa sabedoria relativa à nossa idade, né? Essa sabedoria racional. Então, se a gente escuta o corpo, é como se a gente estivesse escutando um velho ancião que vem trazendo notícias muito sábias e muito importantes. E quando a gente faz isso, quando a gente sintoniza a nossa conexão com o que é que o corpo está nos dizendo, é como se a gente quebrasse um ciclo vicioso que estamos acostumados a funcionar, porque o corpo está informando sobretudo quando ele está baseado
em padrões de defesa, em padrões de perceber o mundo como um perigo ou como uma ameaça, isso vai ser o corpo que está informando para a gente. E deixar que a nossa consciência, a nossa atenção possa repousar para escutar o que é que está surgindo, é uma maneira da gente interromper esse ciclo do corpo dizer tem muito perigo, tem muita ameaça, e a gente responder, ou melhor, reagir aos estímulos, ao mundo, de acordo com esse padrão de que tem muita ameaça e tem muito perigo ao nosso redor ou dentro da gente, né? Porque o corpo não faz distinção, o nosso sistema nervoso não faz distinção. Se tem um ladrão arrombando ali a porta agora, e tudo o que começa a surgir por conta dessa ameaça, perigo iminente, ou o pensamento de que algo vai dar errado. As sensações vão estar muito parecidas. O corpo vai estar atuando de forma muito semelhante. Então, deixar que a atenção possa utilizar dessa ferramenta, dessa fonte de informação muito sábia, é exatamente a maneira da gente desconectar um modo padrão de funcionamento, é uma maneira da gente exercitar o córtex pré-frontal, que é o que vai dizer, opa, não tem perigo, não tem tanta ameaça assim. E dessa forma, a gente pode começar a ver de forma mais clara, tirando esse véu que você estava aí se referindo, né, ao que está acontecendo. E assim eu posso responder de forma mais precisa. E aí eu posso ter escolhas, porque quando eu reajo de maneira autonômica, eu não tenho escolha. Eu estou sendo como que manipulado por esses padrões. Mas o que é incrível é que a gente pensa que por trás disso tudo tem um eu que controla tudo, que faz, eu estou fazendo isso porque eu estou aqui no controle, e que, na verdade, o que está acontecendo é a gente reagindo, né, de forma automática a essas coisas. Perfeito, Beto. Quando você fala em ancião, né, com a minha experiência, né, com essa experiência que eu tive com você, é como se eu me conectasse na minha fisiologia, eu acho que esse é o grande ancião, né? E que a fisiologia, ela não está influenciada pela cultura, pela educação, pelas memórias, ela funciona por ela mesma, ela tem uma autonomia, independente da nossa cultura, de todas as informações e influências, né, que a gente recebeu. Então, quando a gente vai para esse ancião, na minha imagem interna aqui, quando eu escuto você falando isso, eu vou para a minha fisiologia, e ela funciona de uma forma tão orgânica, tão maravilhosa, tão equilibrada até, que eu consigo sair das influências e estar aqui no presente, quer dizer, com menos influências de toda um inconsciente ou esses padrões, né? Essa imagem que me vem, Beto, como é ela para você, essa coisa de que esse ancião tem a ver com a nossa fisiologia? É interessante você falar isso. A gente, quando ouvindo e se abrindo e recepcionando o que é que está batendo na nossa porta internamente, a gente começa, de alguma maneira, a respeitar, a confiar, a acreditar na nossa capacidade de autorregulação.
Nós temos uma capacidade de autorregulação intrínseca que regula o que é mais conhecido da gente, que regula e que a gente abre mão muitas vezes, né, do controle, que é do nossa temperatura corporal. A gente não está preocupado em regular a nossa temperatura corporal. A gente não está preocupado em regular os nossos batimentos cardíacos, o nosso ciclo circadiano, sabe? O pH do nosso sangue. Então, mas temos também a capacidade de nos regularmos emocionalmente também. Só que aí nessa seara entra toda a coisa da consciência humana, né? Que é fantástica, que a nossa capacidade de prever, a nossa capacidade de criar mecanismos de ação, de criar rotinas, de criar metas. Quando a gente, sobretudo, lida com o mundo exterior, isso é uma maravilha. É uma coisa que só nós, seres humanos, né, temos a capacidade de estar no mundo dessa forma. Só que quando a gente muitas vezes lida com o mundo interno, sobretudo quando estamos passando por momentos difíceis, desafiadores, a gente quer muitas vezes trazer esse mesmo mecanismo para atuar internamente. Primeiro a gente começa do princípio de que, poxa, tem algo errado comigo. O que é que eu tenho que fazer, né? Então a gente começa nesse querer fazer, nesse querer controlar. A gente é meio que como se a gente começasse a interferir na maneira mais fluida, quando a gente abre mão de querer fazer alguma coisa, de querer chegar em algum lugar. Ou seja, tem algo errado comigo, eu estou aqui com algo errado comigo e gostaria de estar aqui nesse lugar. E aí o que acontece é que eu coloco minha atenção nesse gap entre o que eu acho que está errado e onde eu acho que eu devo chegar. E eu funciono nesse lugar que não existe e me desconecto do que está acontecendo aqui agora. E me desconecto do mundo da forma como ele está se apresentando. Então, eu começo a querer evitar muitas coisas, exagerar muitas coisas, e quando ou querer me apegar a muitas coisas para que isso aqui me traz satisfação, isso aqui me traz prazer, eu quero que isso aqui permaneça, e eu paro de ver as coisas que estão acontecendo na minha frente. Ou quando eu evito, isso aqui eu não quero me conectar com isso, eu não quero, eu preciso evitar essa dor, eu preciso fazer algo para que eu não sinta esse desconforto, né? E aí eu começo a enxergar coisa que não existe. Então, o mindfulness nesse sentido é eu poder lidar com o fluxo da vida à medida que ela vai acontecendo. O que surge na minha experiência à medida que ele vai acontecendo. E isso é uma tarefa para toda a vida. Isso é uma tarefa para todos nós, né? Esse é o treino nosso diário de cada dia, né? Para poder a gente se dar conta. Porque tem uma coisa interessante, que é esse querer evitar ou gostar é algo que a gente não vai se ver livre. Ou seja, faz parte da maneira, da nossa forma instintiva, o animal, ou da nossa humanidade. A questão é como eu reajo a isso. Aí é que entra a prática e a possibilidade de escolha. Não nos cabe não querer sentir raiva, ou não querer sentir medo, ou não querer sentir aversão, porque são emoções básicas. As emoções, nós somos feitos para reagir dessa forma, de acordo com como o mundo se apresenta para a gente.
A maneira é. A diferença é o que é que eu faço com isso. Né? E aí que entra a autorregulação das emoções, né? Porque o impulso vai vir, e aí, se eu tenho um mecanismo, uma ferramenta de autorregulação, ok, eu acolho, olho, reconheço, lido para depois ver como que eu vou lidar com aquilo, né? E responder da maneira mais adaptativa, né? Porque a emoção, ela tem um papel muito significativo, muito importante, né? É como a gente comunica ao mundo, aos outros, é como a gente sente o que a gente experiencia. A gente não experiencia sem uma tonalidade de emoção absolutamente nada. Nada. Sim. A questão é o que a gente faz com isso. E uma coisa interessante é que as emoções, elas, a gente é fabricado, a gente é feito, a seleção natural, a evolução nos preparou para lidar com essas emoções de uma maneira muito passageira, de carga e descarga, né? A questão é, se essas emoções, se esse medo, se essa raiva, ela carrega e continua aqui carregada, aí começa a causar um dano para o nosso sistema, para a nossa fisiologia, para o nosso ser como um todo e, consequentemente, para o mundo do qual a gente faz parte, para os outros que estão convivendo com a gente, né? Então, se eu percebo a emoção que ela carrega e ela descarrega na mesma proporção que ela carrega, né? Ok, a emoção tá atuando de uma maneira muito adaptativa para eu me movimentar no mundo. E aí, de novo, o corpo é um termômetro maravilhoso para poder a gente poder se conectar. E aqui tem um detalhe assim, eu consegui sair do meu padrão emocional, porque eu desenvolvi uma ferramenta, uma técnica, a sensação de que eu consigo lidar diferente, consigo reagir diferente, consigo até sentir diferente aquilo através dessa ferramenta, é muito poderosa, porque é, é uma sensação de empoderamento gigante isso. Isso dá um empoderamento. Bom, ok, eu senti, eu vivi a minha história, isso e aquilo, mas eu consigo me autorregular e consigo fazer diferente do que eu fiz a vida inteira. Esta sensação não tem preço. E aí vem os paradoxos da vida, né? Porque isso aí é lidar com a vulnerabilidade, é estar vulnerável, é estar aberto, porque a gente não sabe o que na próxima esquina vai surgir na nossa vida. Mas se eu já começo a me preparar de antemão do que é que pode acontecer na próxima esquina, sabe? Eu paro de ver o que é que está acontecendo agora. E aí, se eu ganho a confiança em que, poxa, eu posso entregar, eu posso recepcionar o que chega, porque eu tenho em mim, eu tenho intrinsecamente uma capacidade para lidar com isso de forma muito fluida. Isso dá uma confiança na vida, em si, no outro. Eu não preciso ficar tão desconfiado e tão armado e tão preparado para o que é que vai acontecer, porque eu exerço, eu habilito essa confiança no corpo, na vida, em mim, no mundo, no outro, na natureza, no fluxo, né? Oswaldo falou inicialmente aí a coisa do fluxo, da presença, e eu acho que esse treino é de uma riqueza, e ele
simplesmente está aí disponível para a gente. A gente não precisa comprar nenhum equipamento, a gente não precisa... Tem um dos precursores dessa coisa desse modelo do mindfulness, que surge nesses últimos 30 anos, que é o John Kabat-Zinn. Ele disse: se você está respirando e tem um corpo e que tem consciência que está respirando, é tudo que você precisa para poder praticar. É tudo que a gente precisa para poder praticar, né? E isso não requer crença em nada, não requer dogma em absolutamente de nenhuma forma, sabe? Nem fé. Nem fé. Nem fé, porque é sensorial, né? Nem essa fé do jeito que a gente está acostumado a lidar com ela, né? Que é como que uma fé em uma crença no que está pronto, né? Então tem essa coisa linda do budismo, que é assim: você não tem que seguir nenhum dogma, nenhum professor. Você tem que experienciar. Experimente, tá? Tem isso aqui, e que vocês podem experienciar, experimentar, investigar da sua maneira. E isso é muito rico, porque dá liberdade, dá escolha, né? E essa investigação, e essa aventura de se abrir para essa investigação curiosa, conectar com a curiosidade do que é que está acontecendo em minha volta, do que é que está acontecendo comigo, né? Isso abre essa possibilidade de muita riqueza, né? De uma o que me bate é assim: a vida é impossível a vida ter tédio se você se abre para se aventurar com curiosidade, de uma forma não julgadora, né? Para o que quer que surja. E a vida vai surgir coisas muito satisfatórias, e vão surgir na vida coisas que trazem muito sofrimento. E Beto, tem uma parte que eu percebo agora você falando. Para mim teve uma chave também com essas 3 palavras, né? Da gente poder acolher aquilo que eventualmente você está sentindo, seja que não precisa ser uma coisa linda, pode ser até um sentimento de medo, de raiva, o acolhimento disso. À medida que as coisas vão se autorregulando, você poder se apropriar disso, mais do que ficar pensando, né? Para mim, uma outra chave. E essa palavra da curiosidade, para mim, foi uma transformação até da maneira como eu entendi a curiosidade, como uma coisa muito diferente disso. Mas como essa curiosidade de olhar para o que está acontecendo de fato aqui e agora em volta da gente, acho que para mim foram 3 chaves também, 3 palavrinhas que fazem muito sentido, e eu tenho usado, inclusive, nas aulas que a gente dá para os alunos, nos atendimentos para fazer as constelações, como é importante a pessoa se sente algo, se acolher aquilo que ela está sentindo, né? E essa curiosidade da presença, e como isso dá respostas, né? Parece que as coisas se apresentam, essa curiosidade tem esse poder, né? De você estar tão livre que as coisas se apresentam. A gente lembrava os velhos professores que diziam assim: calma que o cliente vai falar tudo, ele vai dizer o problema e vai dar a resposta, desde que você consiga, faltou esse detalhe, né? Desde que você consiga ficar num estado ideal. Mas isso também para mim foi muito, muito uau, assim, sabe? Muito... Interessante isso, né? Porque se a gente a gente como terapeuta entra num estado de genuína curiosidade, o nosso sistema nervoso vai servir de parâmetro para o sistema nervoso do cliente, do paciente, para poder ele também se sintonizar com isso e também se abrir para a curiosidade dele, né?
E outra coisa interessante, que a neurociência traz isso, né, de forma hoje muito evidente, é que na percepção do perigo e da ameaça, a curiosidade vai lá para as cucuias. Sim. Então, se eu tenho um senso de perigo, de ameaça que cresce, a minha curiosidade vai diminuir, porque o que eu quero é focar aonde é minha rota de fuga, aonde é o meu enfrentamento na luta, sabe? Mas se eu ativo a minha curiosidade, se eu ativo a minha curiosidade, o meu senso de perigo vai baixar. Então, é uma maneira muito eficaz, né? E orgânica, né? E orgânica. Orgânica. Exatamente. Eu vou estar utilizando exatamente dessa sabedoria que a gente tem aqui. Então, ok, o que é que essa pandemia tem trazido nesse sentido é que, nossa, o que fica mais evidente, fica mais escancarado a nossa insegurança, a nossa vulnerabilidade ao que é que a vida vai trazer amanhã, como isso vai terminar quando, sabe? Na verdade, isso só escancara uma coisa que é natural da vida. Então, primeiro que a gente fica nessa ânsia de querer controlar tudo, né? De querer saber como é que as coisas vão estar acontecendo, em que é que eu posso escorar o meu senso de quem sou eu, fixo aqui no mundo, sabe? Sendo que, e esse é um dos grandes dilemas da vida, tudo está mudando a todo momento, a toda hora, inclusive nosso senso de eu. Não, é um fluxo constante. Então, um dos dilemas da vida, desse paradoxo, é como assim, né? Eu fico em pé numa coisa que não tem nada constante, não tem nada que não mude, não tem nada que seja estável, não tem estabilidade. Mas se eu me conecto com uma curiosidade, e sobretudo com uma curiosidade, o que é que eu estou aqui sentindo? Tem um aperto no peito. Eu não vou tomar uma atitude para parar o meu aperto no peito, porque eu vou suprimir exatamente uma informação importante que está me chegando, que é de tão rica que a sabedoria está me trazendo. Mas é claro que eu não vou também me afundar naquilo, porque tem mais coisas acontecendo na minha experiência do que só um aperto no peito. Mas quando eu quero fugir daquilo, parece que o aperto do peito vai ficando uma coisa cada vez mais monstruosa. Se eu mergulhar naquilo também, vai acontecer a mesma coisa. E se eu me abro para, ok, tem um aperto no peito. Eu sinto também um aperto na garganta, uma dor na nuca, mas eu posso sentir a gravidade atuando no meu corpo e eu sentado aqui. Eu posso sentir o solzinho que bate aqui na minha pele ou o ventinho que eu sinto aqui. E eu posso ver aqui do meu lado que agora ouvi um som de um passarinho. Eu estou vendo um passarinho ali dando comida para o filhote. Eu conecto com minha curiosidade para poder eu me conectar com esse fluxo da vida acontecendo, né? E a coisa linda é que isso é treinável. Isso é uma habilidade. É uma habilidade que se treina. Aliás, toda habilidade ela só se desenvolve treinando. E de graça, né? Porque é só parar e fazer. Você não depende de ninguém, não precisa de nada, nenhum lugar específico, nenhum lugar especial. Então, é um estado onde você pode, através de uma ação, de uma consciência, de um movimento interno, não, eu vou sair da confusão e vou me resgatar. Isso é maravilhoso. Ficaria aqui conversando com você pelo menos mais uma hora. Acho que o Oswaldo trouxe um assunto que a gente podia depois pensar num segundo vídeo, que é a curiosidade, o julgamento, a interpretação. Quer dizer,
como que a curiosidade atua no julgamento. A percepção. A percepção, como é que a curiosidade atua na interpretação, né? De que a gente faz tudo através de sistema de crenças. Eu acho que isso vale uma nova conversa. Vamos tentar marcar de novo aqui para a gente poder explorar um pouquinho mais isso. Eu só queria fechar aqui com o modelo do Mindfulness que nós fizemos com você, que foram 8 encontros, né? Nós fizemos isso online, foi uma coisa semanal, né? Então foram 2 meses de experiência, onde você foi ensinando práticas, e a gente foi experimentando durante a semana, você mandou conceitos, e esse modelo eu achei muito rico, simples e online, quer dizer, é possível, né? É possível. Esse modelo eu achei bem interessante, que a gente acabou vivendo tem 2, 3 meses atrás. Você gostaria de falar mais alguma coisa desse modelo, dessa prática? Ok. Eu sou ruim de mídias sociais, de divulgação através de toda essa coisa. Acho que eu estou ficando velho nesse sentido, apesar de adorar a tecnologia. Mas eu posso deixar um e-mail aqui? Isso, exatamente. No final do vídeo, a gente pode pedir para você assim, nos mandar celular, e-mail, o que for, os seus endereços que a gente coloca aqui no final do vídeo, para quem se interessar, poder estar entrando em contato com você. Poder viver essa experiência interessantíssima, rica, com o Beto, que é uma pessoa muito especial nesse sentido e que nos fez muito bem. É que o que eu acho, assim, Beto, do que a Gláucia trouxe, talvez isso que você vai deixar é importante para a gente colocar, mas, assim, para nós que participamos do lado de cá, né, nos pareceu absolutamente possível e palatável e potente esse modelo online, porque, na verdade, você nos muniu de informação, informação daquilo que ia surgindo nos encontros, nas aulas, né? Mas todos os materiais que você mandou, e lógico, a prática, né? Não fez muita diferença se nós tivéssemos feito isso juntos ou não. Essa é a experiência da gente. E você tem percebido isso também no longo do tempo, mais esse sentido de como isso... Quer dizer, não é que a gente se encantou com isso, que a gente se encantou, mas mais o fato de você ter praticado, ter feito isso esse período e ter percebido isso com outras pessoas também, né? É uma possibilidade muito concreta, um modelo que você desenvolveu que funcionou, né? Mais esse sentido. Você aí em Salvador e nós aqui em São Paulo, né? Podíamos estar em qualquer lugar. Né? Isso. Eu acho que essa pandemia trouxe essa novidade para todos nós, né, terapeutas, psicólogos, que, sobretudo, inclusive com uma experiência somática, né, com uma prática somática, que a gente imaginava que seria quase que impossível fazer isso pura e exclusivamente online, e a coisa se mostrou muito factível e muito poderosa, né? Então, isso também me surpreende, vem me surpreendendo. Eu já há quase um ano só atendo online, faço as instruções de mindfulness com pequenos grupos ou individualmente online também, e enfim, um dos aprendizados e dos ganhos que também se ganha com esse ano difícil que a gente está terminando. Muito obrigado da tua disponibilidade de falar um pouco sobre esse assunto tão interessante, tão novo. Eu acho que isso é tão contemporâneo na humanidade. Nós estamos tendo a oportunidade de experimentar, de descobrir, tanto com a neurociência, quanto com o online, quanto com essas práticas todas que estão chegando. Acho que nós estamos vivendo um momento extremamente rico, contemporâneo, libertador e portanto, espiritual, né? Tem uma força espiritual acontecendo atrás disso tudo que eu sinto muito, muito grande. Muito obrigado da sua disponibilidade. Mais uma vez, obrigado dessa troca que nós tivemos, que foi muito rica.
e vamos combinar um segundo vídeo, ok? Será um prazer, será um prazer. Eu que agradeço, foi uma grande honra. Obrigado. Obrigado. A gente também agradece e é muito rico para a gente do Instituto também poder abrir essas conexões para aqueles que se interessam por um modelo de trabalho com pensamento sistêmico, as constelações sistêmicas na forma como a gente tem ensinado. Obrigado, Beto. Obrigado, Gláucia. Obrigado. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigado.